Gráfico, MC, professor Ciro Matos, tudo bem? É, Resolvi gravar esse vídeo para vocês para tentar tornar a dinâmica dos nossos encontros às quartas-feiras um pouco mais fácil. Como vocês sabem, nós temos aí a dificuldade de ter que trabalhar com a mesma turma em dois laboratórios diferentes e não tem como espelhar a imagem nos dois laboratórios, então eu pensei nessa estratégia de gravar um vídeo relacionado ao tema que vai ser trabalhado com vocês para que fique mais fácil para vocês poderem acompanhar aquilo que a gente vai tratar na noite. Bom, a gente vai dar continuidade aqui na disciplina de Design Gráfico e Branding. Como vocês sabem, como já foi falado, né, nos nossos encontros anteriores, eu vou ficar com a parte prática da disciplina e o foco, né, que a gente trabalha com a ferramenta de ilustração digital, que é o Adobe Illustrator. A gente teve uma introdução na semana passada e a gente continua agora o conteúdo relacionado à ferramenta. A nossa aula 3, a gente vai trabalhar com formas básicas do desenho e preenchimento e edição de nós. E no final dessa aula 3, a ideia é que a gente faça uma prática de vetorização de logo. Bom, nosso foco hoje é trabalhar com as ferramentas de desenho. Então, a ferramenta de desenho, olhando aqui a nossa área de trabalho do Illustrator, ela fica aqui na nossa caixa de ferramentas, né, do lado esquerdo. Embaixo do T, que é a ferramenta de texto, tem um círculo, né, que é a ferramenta de elipse. Dentro da ferramenta de elipse, eu tenho outras ferramentas de desenho. Então, toda ferramenta que tiver essa setinha no canto inferior direito, significa que você tem outras ferramentas dentro da ferramenta que está sendo apresentada. No caso da ferramenta elipse, eu tenho a ferramenta de quadrado, quadrado com cantos arredondados, elipse, polígono, estrela e flare, dentro da mesma ferramenta. Então, ao selecionar esse menu, eu tenho a opção não só de fazer a elipse ou círculo, mas também quadrado, quadrado com cantos arredondados e outras formas básicas de desenho. Então, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com as formas básicas de desenho, né, quadrado, círculo, etc. E também como trabalhar com preenchimentos, né, preenchimentos e contornos. Então, a gente vai trabalhar hoje, eu vou mostrar para vocês como engrossar o contorno de uma forma geométrica, vetorial ou de qualquer vetor no Illustrator. Falei para vocês que eu tenho a preferência de trabalhar com ferramenta ou Illustrator na versão em inglês, pelo fato da grande maioria, grande maioria da informação que é produzida na internet estar em língua inglesa, então você encontra com mais facilidade. No nosso caso, aí no laboratório, você vai encontrar não com o nome como espessura de traço, mas se você vir em janela, você vai encontrar uma opção chamada traçado, e na opção traçado a gente vai visualizar essa janelinha, que na versão em inglês equivale ao stroke, e a gente vai conseguir trabalhar com a espessura do traço, a forma de acabamento do traço, se a ponta do traço ela vai ser reta, se ela vai ser redonda, como é que vão ser, como é que vai ser o comportamento do vetor e assim sucessivamente. Então a gente vai ver isso. Vamos ver também a edição de nós usando a seta branca. Nós começamos a falar sobre a seta branca no nosso encontro na semana passada, então a gente vai ver de uma maneira um pouco mais aprofundada essa questão, né, de como trabalhar com a setinha branca para edição não só de formas geométricas, mas também de outras formas abertas ou formas livres no Illustrator. Vamos trabalhar também, além do contorno, que é o que eu estava falando agora há pouco, a gente vai falar também do preenchimento. O que é o preenchimento? É tudo aquilo que, como o próprio nome diz, preenche uma forma geométrica no Illustrator. Então, contorno, você vai pintar ou você vai definir o comportamento do contorno de uma forma geométrica. E quando nós falamos de preenchimento, ou na versão em inglês é fill, F-I-L-L, nós estamos trabalhando com a parte da pintura interna do vetor que está sendo trabalhado. Então a gente pode acessar tanto a informação de contorno quanto a informação de preenchimento aqui na caixa de ferramenta. Logo abaixo das ferramentas eu tenho esses dois quadradinhos aqui, ó, o quadrado sólido é o meu preenchimento e o quadrado com um vazadinho no meio é o contorno, ou seja, eu vou pintar só o contorno da figura, ou eu posso ir em janela, ou Windows, se você estiver usando a versão em inglês, Color, ou cor, e aí vai abrir essa janelinha e a gente tem as mesmas opções que estão aqui, presentes, aqui. Então, no Illustrator, assim como outros softwares da Adobe, você tem diferentes caminhos para chegar no mesmo resultado.
Na sequência, além dos preenchimentos sólidos, eu vou mostrar para vocês o gradiente. Gradiente nada mais é do que o degradê. Então, eu posso ter um degradê linear, quando eu tenho esse tipo de comportamento. O Illustrator ele permite que a gente faça um degradê radial. É principalmente aplicável para formas arredondadas. No próximo slide a gente vê um exemplo do gradiente radial. E, finalmente, o último tipo de gradiente que eu não tenho o print, que é esse gradiente do tipo mesh, que você consegue trabalhar de uma forma mais livre na figura. Então, a gente vai ver como trabalhar com preenchimento gradientes. Então, além de visualizar a forma de trabalhar com as figuras geométricas no Illustrator, e tanto contorno quanto preenchimento, nós vamos ver também a maneira de trabalhar com a ferramenta Pathfinder. Pathfinder é uma ferramenta bastante importante da gente poder trabalhar, porque ela está relacionada diretamente em como a gente vai editar as formas no Illustrator. Então, eu posso soldar formas, eu posso aparar formas, eu posso fazer a intersecção de formas. Verbalizando talvez fique um pouco difícil de poder compreender, então na prática isso vai ficar um pouco mais tangível para vocês. Se você estiver utilizando a versão em português, o Illustrator ou em inglês, o nome é o mesmo. Então, Pathfinder você vai encontrar dentro do menu Janela ou Windows, se você estiver usando a versão em inglês, como é o caso dos prints que eu estou disponibilizando para vocês. E aí, abrir lá o Windows, lá na parte de baixo, né, porque é organizado em ordem alfabética, você vai encontrar a opção chamada Pathfinder, e ele vai abrir essa janelinha, e de acordo com essa janelinha, nós vamos trabalhar aí com as opções de poder fazer a exclusão, de poder fazer o menos frente, fazer a solda de formas geométricas e assim sucessivamente. Então, lembrando só vocês que falei para vocês no início, nós estamos olhando o Illustrator a partir de uma perspectiva básica, né? O que significa isso? Nós estamos olhando o Illustrator a partir de um olhar de um usuário que ainda não tem um conhecimento. Então, se você já conhece o Illustrator, se você já tem uma certa familiaridade com a ferramenta, peço aí um pouquinho de paciência para que a gente possa evoluir e os colegas cheguem no mesmo nível de conhecimento ou experiência que você já está, tá bom? Então vamos adiante. Aí vamos trabalhar com o Pathfinder. Então eu estou só mostrando os prints para vocês que está aqui na aula, que vai estar lá no Teams para vocês. Então, a divisão, menos frente, o trim, que é o aparar, enfim. A gente vai trabalhar ou vai visualizar o comportamento de cada um deles para você poder entender na prática daqui a pouquinho. E aí, para encerrar essa aula de número 3, a gente vai fazer o lab, né, que é a prática de número 2, que é uma prática de vetorização de logo. Então, a minha proposta é que a gente trabalhe com a vetorização desse logo, que é uma marca conhecida, que é a marca da Natura. Professor, mas no mercado de trabalho, se o escritório que eu estiver trabalhando, ou se eventualmente eu for prestar o serviço para uma marca de grande renome, como é o caso da Natura, faz sentido eu ter que fazer o redesign da marca? Não, não faz sentido, porque provavelmente marcas de grande renome, como é o caso da Natura, como é o caso da Nike, que foi tema do nosso encontro na semana passada, você provavelmente não vai ter que fazer ou redesenhar a marca, porque essas empresas têm um departamento de marketing estruturado e aí você vai simplesmente solicitar e você vai receber o vetor pronto daquilo que você tem a fazer. Ah, então se eu tenho essa possibilidade, por que nós estamos fazendo isso? Porque, volto a dizer, a minha ideia é que quem ainda não tem experiência com a vetorização, que comece a adquirir horas de voo, que comece a conhecer um pouco de técnica, que passe a conhecer como vetorizar um logo, né, como iniciar o processo de criação de um logo utilizando o Illustrator. E para isso a gente está partindo de coisas que já foram feitas, como é o caso do logo da Nike, como é o caso do logo da Natura agora. Mas a ideia é que quando for a hora de vocês produzirem o logo de vocês para a disciplina, vocês já tenham adquirido uma certa experiência, uma certa vivência no desenvolvimento, na criação, no desenho, né, na vetorização de marcas, usando o Illustrator por meio desses nossos encontros, que são encontros com uma focagem mais prática, tá bom? Bom, então eu dei uma breve introdução aqui nesse documento, né, nesse PowerPoint, ou enfim, no PDF que vai estar disponível para vocês. E agora eu gostaria de iniciar o nosso aquecimento, né, só para que você possa
fazer aí no computador e poder acompanhar aquilo que vai ser trabalhado. Lembrando que eu estou fazendo uma gravação única, eu estou falando um pouco mais rápido do que normal, porque eu não quero que a gravação fique muito extensa e você possa acompanhar eventualmente ou esclarecer dúvidas se eventualmente você as tiver em casa ou em outro local que não necessariamente seja unicamente o nosso laboratório na UMC, tá bom? Então eu vou fechar aqui o meu PowerPoint e agora eu vou voltar aqui para o meu Illustrator, já deixei o Illustrator aberto, deixa eu só voltar aqui inicialmente. Bom, então estou com o meu Illustrator aberto, vou criar um novo documento. Como é um warm-up, né, como é um aquecimento, eu vou criar um novo documento em A4 mesmo, tá? Beleza, né? Vou deixar em A4 na horizontal mesmo, né, no sentido de paisagem, só para a gente poder experimentar o funcionamento das formas aí do desenho e aí trabalhar com o Pathfinder na sequência, enfim, vamos lá então. Bom, criei um novo documento, deixa ele abrir. Beleza, abriu. E aí, pessoal, quando nós criamos um novo documento, o nosso foco de trabalho hoje vai ser a ferramenta de formas, né, a ferramenta de desenhos. Nós trabalhamos com a caneta na semana passada, a gente vai continuar com a caneta nessa semana, mas o foco é verificar aqui a questão das formas. Então, tudo acontece dentro aqui da ferramenta de retângulo. Lembrando a você, como eu já mencionei na semana passada, a minha área de trabalho aqui no Illustrator é a Clássicos Essenciais. Na verdade, eu estou com uma área de trabalho minha, personalizada, que é baseada na Clássicos Essenciais. Eu posso até modificar para Essentials Classic, para a minha demonstração ficar um pouquinho mais rica, né? Para que você possa acompanhar de uma maneira mais apropriada. E por que eu sempre reforço isso com vocês? Porque cada área de trabalho, cada organização do seu workspace aqui no Illustrator, ele vai habilitar certas ferramentas e desabilitar outras ferramentas. Então, deixar nos clássicos essenciais ou no Essentials Classic, né, na versão em inglês, habilitada, vai permitir que você consiga acompanhar o nosso conteúdo aqui de uma maneira tranquila, de uma maneira fácil, sem ficar perdido aí com relação às ferramentas. Bom, vamos lá então. Vou começar aqui com a ferramenta de desenho. Como eu falei para vocês, se você toda ferramenta que você visualiza que tem essa flechinha na parte inferior direita, significa que eu tenho outras ferramentas dentro. Então, se eu clicar e segurar um mouse, repara que além do retângulo, eu tenho o retângulo com cantos arredondados, a ferramenta de elipse, a ferramenta de polígono, a ferramenta de estrela e a Flare Tool, que é a ferramenta de efeitos de iluminação. Eu posso, para tornar o meu trabalho mais rápido, acessar as ferramentas, não necessariamente clicando e selecionando a ferramenta da maneira como está aqui, mas eu posso vir aqui, no momento que eu clico e eu visualizo as demais ferramentas, repara que eu tenho essa barrinha aqui na direita, eu consigo destacar as demais ferramentas de desenho que estão aqui dentro da ferramenta de retângulo, e aí eu consigo trabalhar com cada uma delas de uma maneira um pouco mais intuitiva. Então, eu vou selecionar o quadrado, selecionei o quadrado. Se eu estiver abrindo o quadrado sem o Shift apertado, eu faço retângulo. Então, por exemplo, eu estou abrindo o meu quadrado sem o Shift estar apertado. A partir do momento que eu seguro o Shift, repara que a figura ela tem um comportamento sempre de modo que ela fique da forma mais geometricamente precisa. Isso vale tanto para o quadrado quanto para o círculo, por exemplo. Eu venho aqui na ferramenta de elipse. Se eu clicar e segurar o mouse sem fazer nada, estou simplesmente clicando e segurando o mouse, eu faço elipse. A partir do momento que eu aperto o Shift, eu faço sempre círculos. Então, eu estou com o mouse segurando, eu estou com o Shift apertado, eu vou fazer sempre círculos. E esse raciocínio de ter o Shift ou não apertado, ele vale para qualquer ferramenta de desenho no Illustrator. Por exemplo, se eu vim na ferramenta de polígono, é a mesma coisa. Ó. Venho na ferramenta de polígono, sem o Shift, eu tenho uma certa liberdade, né, de movimentação, mas com o Shift apertado, eu venho sempre com a ferramenta de forma precisa. Uma dica aí que fica para vocês, que eu gostaria de passar, antes da gente falar de preenchimento e de contorno, por exemplo, com relação à ferramenta de polígono, que é essa ferramenta que está aqui. Se eu clicar na ferramenta e der um clique em cima do meu artboard, né, da minha prancheta, sem clicar e arrastar, cliquei.
que vai acontecer? Ele me dá uma opção aqui de falar qual é o tamanho da figura. Nesse caso, eu estou com a opção em milímetros, eu posso falar, não quero com 32, eu quero com 45 milímetros, e eu não quero um polígono com 6 lados, eu não quero um hexágono, eu quero um octógono, eu quero um polígono com 8 lados, eu clico OK, e aí eu tenho um polígono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, tá vendo? Então isso é muito prático. Posso fazer um polígono com quantidade de lados que eu quiser? Posso. Então eu venho aqui, clico, dou um clique aqui em cima e falo, eu quero com 3 lados, eu quero fazer um triângulo. Dá certo? Dá certo também. Então é bem prático, é bem tranquilo de usar. Esse pensamento de clicar antes de você clicar e arrastar, você pode fazer com qualquer uma. Eu posso vir aqui na ferramenta de retângulo, clicar. Nesse caso, como o objetivo dela é desenhar um retângulo ou um quadrado, ela não vai me dar a opção de quantos lados eu vou fazer. Mas, por exemplo, digamos que eu queira um quadrado com 75, né, 75 milímetros de lado. Então, digito tanto na largura quanto na altura 75 milímetros e eu tenho um quadradinho perfeito. Então, é bem tranquilo, bem prático de utilizar. Eu recomendo que vocês explorem tanto a possibilidade de selecionar a ferramenta, clicar e desenhar, e também a possibilidade de você, tipo, selecionar a ferramenta, vou fazer com elipse. Então, cliquei na elipse, como o objetivo dela é desenhar ou elipse ou círculo, eu quero uma elipse com 80 de raio, né? Então, vou vir aqui, perdão, 80 de diâmetro, 80 milímetros ou 8 centímetros. Ele desenha aqui bonitinha a elipse que eu fiz. Então, esse é um warm-up, né, um aquecimento inicial para que a gente possa aí ter uma certa proximidade com relação às ferramentas de desenho. Bom, com relação à pintura da figura que está aqui presente no nosso artboard. Então, eu vou na seta preta, que é a minha ferramenta de seleção, selecionar o quadrado. Então, aquilo que eu falei para vocês, aqui no nosso canto esquerdo, eu tenho aqui minha caixa de ferramentas. Você observa aqui, ó, esse quadrado que é sólido, ele vai pintar a parte interna da figura, que é o que o Illustrator, ou que a gente denomina como preenchimento. E esse quadrinho com esse furinho no meio é o contorno, ou o stroke, ou se você estiver utilizando a versão em português, o que o Illustrator chama de traçado. Então, se eu quero pintar dentro, eu vou mudar a cor que está aqui. Se eu quero pintar o desenho da figura, que é o traçado ou contorno, eu vou selecionar o quadradinho de baixo. Como é que eu posso modificar a cor da figura? Primeiro, essa cor ela pode ser sólida, uma cor única, eu quero que ela seja azul, eu quero que ela seja verde, eu quero que ela seja vermelha. Beleza, então vai ser uma cor sólida, ou ela pode ser uma cor degradê, como a gente viu ainda há pouco no slide. Então, de qualquer forma, se eu quiser transformar a cor para uma cor sólida, eu posso selecionar a figura, dou um clique aqui no branco, 2 cliques na verdade, e aí vai abrir esta janelinha aqui, ó. Você tem tanto a opção de vir aqui no Picker e selecionar a cor que você quer, e ele já vai te dar o preview online da cor, né, ao vivo, né, imediatamente da cor que você está selecionando. Aqui eu tenho o espectro da cor, das cores visíveis, então eu estou com a matiz dos vermelhos, digamos que eu quero escolher a matiz dos amarelos. Então basta você clicar aqui e arrastar, e eu vou visualizar a matiz das cores amarelas, aqui, por exemplo. E aí eu modifico a cor. Ah, não quero nem vermelho nem amarelo, eu quero azul. Beleza. Eu mudo a matiz aqui para azul e aí vou selecionando. Então você tem a possibilidade, de uma maneira mais intuitiva, de escolher tanto a matiz, que é o nome da cor. Eu quero uma cor verde. Então eu seleciono a matiz verde. Aí dentro do verde eu posso ter um verde mais saturado ou menos saturado. Eu vou ter um verde mais escuro ou vou ter um verde mais lavado, né? Um verde mais fraquinho. Ou eu posso, né, quando você adquirir um certo grau de amadurecimento, você pode, se você estiver utilizando, como é o nosso exemplo aqui, um documento para impressão, um documento em CMYK, né, ciano, magenta, amarelo e preto, você pode imputar os valores diretamente aqui na palheta. Digamos que eu queira um vermelho que seja um vermelho, não vermelho sangue, mas um vermelho mais fechado, né, um vermelho um pouco mais escuro. Então, vermelho normalmente é feito, normalmente não, vermelho é feito com magenta e amarelo. Então, se eu quiser um vermelho sangue, eu vou deixar 0 de ciano, vou deixar 100 de magenta e vou deixar 100 de amarelo. Então, eu tenho um vermelho sangue, um vermelho bem forte. Só que eu falei agora, mas eu quero um vermelho um pouco mais fechado, um vermelho um pouco mais apagado.
Aí eu vou incluindo preto. Então, se eu colocar 10% de preto, repara que o vermelho ele vai escurecendo. Eu vou por 25% de preto. Ele vai escurecendo. Peraí que ele desselecionou. Pronto, selecionou de novo. Então ele ficou um pouquinho mais escuro. Então só para você comparar, aqui é 100, né? 100 de magenta, 100 de amarelo e 25% de preto. Ele ficou com esse comportamento. Se você zerar a cor preta, o que acontece? Ele volta para o resultado de sangue, né? A cor sangue. Então vou deixar aqui com uns 30% de preto, mais ou menos, só para a gente poder ilustrar esse exemplo. E aí, o que acontece? Eu fiz o preenchimento sólido do quadrado. Eu quero fazer agora o contorno. Como é que eu faço o contorno? Mesma coisa. Eu venho aqui, ó, seleciono este quadradinho que ele tem o furinho no meio. Significa que eu estou trabalhando apenas com a cor do contorno ou a cor do traçado. Dou 2 cliques aqui. E aí é o mesmo procedimento, a mesma coisa que nós vimos agora para o preenchimento, nós fazemos para o traçado ou para o contorno. Eu quero que o miolo dele, o preenchimento, ele seja vermelho escuro e que o traçado externo ele seja um azul escuro, né? E aí vou deixar a mesma coisa, né? Se eu quiser fazer azul, se eu deixar 100% de ciano, ele vai ficar um azul meio que com um tom de água, sabe? Tipo um azul água, né? Aqui a gente vê o preview dele aqui, tanto nesse box que aparece aqui, quanto no preview da figura que está à esquerda. Mas se eu quiser trabalhar com um tom mais marinho, por exemplo, eu posso colocar um pouco de magenta. Se eu colocar 60 de magenta, por exemplo, repara que aquele azul que era um azul água, ele fica um azul com um tom mais escuro. Ah, professor, mas eu quero um azul um pouco mais escuro. Aí você coloca preto. Mas eu não posso pôr amarelo para fazer azul? Até pode, mas eu acho que assim funciona, dá certo, mas se você quer escurecer uma cor, é mais prudente que você trabalhe com o preto, porque se você colocar amarelo, como você tem bastante ciano e magenta, quanto mais amarelo você coloca, a somatória de ciano, magenta e amarelo é um marrom, praticamente um preto. Então, quanto mais amarelo você coloca, mais próximo do marrom ele fica e mais distante do azul, de um azul um pouco mais escurecido, que talvez seja do seu desejo, hipoteticamente, como eu estou colocando para vocês. Então, se você quiser escurecer, você incorpora um pouquinho de preto e aí você vai ter um resultado um pouco melhor. Bom, Ciro, mas e daí? Tô com o meu preenchimento com o vermelho fechado que você falou e agora o meu contorno ele tá azul, beleza. Só que ele tá muito fininho, né? Ele não tá grosso, eu não tô enxergando bem. Como é que eu posso trabalhar com isso? Se você estiver usando a versão do Illustrator em português, você vai clicar em janela e aqui em janela vai estar a opção lá no final que é traçado. Eu estou utilizando para essa live, né, para essa gravação de vocês, a versão em inglês, então a opção correspondente ao traçado é o Stroke, na versão em inglês. Então clico em Stroke, ele vai abrir aqui a minha opção de espessura de traçado. Por padrão, ele desenha como um ponto, então quanto maior for essa medida, mais grossa é a minha linha de contorno. Repara um detalhe, eu vou pegar a ferramenta de zoom, que é essa lupinha, e vou aumentar um pouquinho aqui. Repara que eu estou com a figura e a hora que eu tenho o preenchimento, eu tenho um canto vivo, bem reto aqui, né? Então, se você vir aqui dentro do stroke, ou dentro do traçado, se você estiver utilizando em português, e vir aqui no cap, perdão, no corner, você vai ver que, acho que está como contorno em português, você vai ver que o que antes era um canto vivo, um canto reto, né, bem sólido, bem 90 graus, a partir do momento que você seleciona aqui a forma do acabamento dele como redondo, o que era gritante, o que era bem afiado, digamos assim, ele se torna um canto redondo, ou eu posso fazer ele sextavado, que é a terceira opção. Então, por padrão, o Illustrator ele vai desenhar para você esse corner utilizando a forma reta. E tem uma outra opção que é o chamado alinhamento do traçado. Por padrão, o que acontece? Quando você fala que eu tenho um contorno de 10 pontos, por exemplo, como é o meu caso, o Illustrator ele traça uma linha imaginária, né? Não imaginária, mas é uma linha de fato, e ele deixa, nesse caso, a partir da linha para a direita, 5 pontos, e a partir da linha para a esquerda, mais 5 pontos, porque é o padrão do alinhamento do traçado. Eu posso modificar o alinhamento do traçado, o que acontece? A partir do desenho da minha figura, o que ele vai fazer se eu deixar assim? Ele pega da delimitação da figura para dentro, ele vai desenhar 10 pontos,
E a última opção é justamente ao contrário, ele vai pegar a parte de desenho da figura para fora, ele vai desenhar 10 pontos. Por padrão, eu prefiro particularmente trabalhar com esta forma aqui, que ela divide, né? Então eu faço o desenho da figura e faço o meu desenho, mas aí vai de acordo com a demanda, vai de acordo com o seu briefing, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita trabalhar com o seu projeto. Além do preenchimento sólido que nós estamos vendo aqui, há a possibilidade de nós trabalharmos também com preenchimento gradiente, que são os degradês no Illustrator. Então, eu desenho o círculo que está aqui, à sua direita, e aí como é que eu faço para trabalhar com preenchimento gradiente? A mesma coisa, vou lá em janela, e aí tem a opção aqui de gradiente, ou gradient, se você estiver utilizando a versão em inglês. E aí dentro do gradiente, você precisa tomar um pouquinho de cuidado, que dentro do gradiente eu tenho aqui a opção de trabalhar com gradiente no contorno, ou trabalhar com gradiente no preenchimento. Neste caso eu quero gradiente no preenchimento. Vou selecionar aqui o gradiente de preto para branco, beleza? Então ele fez o desenho da figura. Repara que neste exemplo eu tenho um gradiente linear, que é a primeira opção, que ele está indo da direita para a esquerda, do preto para a cor branca. Beleza? Ah, Ciro, mas eu não quero de preto para branco, eu quero de outra cor. Então eu posso clicar aqui. Como é que eu faço para mudar a cor do meu gradiente? Obrigatoriamente eu preciso estar com a minha janela de cor aberta. Então venho aqui em Window ou janela, vou em cor. E aí dentro de cor eu consigo selecionar a cor que eu gostaria, né, que o meu gradiente fosse composto. Então eu não quero que seja a cor preta, eu quero que seja, por exemplo, magenta. Então eu vou subir aqui o magenta para 100%. E eu não quero que ele morra no branco, eu quero que ele morra, por exemplo, no amarelo. Então, em vez de ser 0000 nas 4 cores, eu vou deixar ele como 100% de amarelo. Então, repara que agora eu tenho um gradiente que ele vai do magenta e vai até o amarelo de maneira linear. E daí, eu consigo mudar a configuração desse gradiente? Por exemplo, eu consigo colocar uma outra cor no gradiente? Consigo. Então, repara que eu tenho a representação do gradiente aqui. Eu posso vir aqui na parte inferior do meu gradiente, dar um clique, eu crio um ponto adicional dentro do meu gradiente. Eu falo que este ponto que está aqui no meio, eu quero que ele seja ciano. Então, eu venho aqui, mudo ele para ciano e aí zero as demais cores. Então, agora eu tenho um gradiente que ele começa no magenta, ele transiciona para o ciano e ele morre no amarelo. Posso deixar, por exemplo, o magenta mais evidente? Posso. Se você olhar aqui no gradiente, eu tenho uma opção aqui em cima, esse sliderzinho na parte superior. Eu posso clicar aqui e arrastar e deixar, por exemplo, o magenta, nesse caso, mais evidente. E eu posso fazer a mesma coisa com o amarelo. Ou, eventualmente, eu posso deixar o ciano mais evidente e matar um pouco do amarelo. Aí vai depender um pouco do seu briefing, vai depender um pouco do resultado que você quer. Você pode colocar cores adicionais também, adicionando os pontos, né, outros pontos aqui na parte inferior. Então é mais para você entender a operacionalização da ferramenta, né, de como é que utilizar, ou como é que utiliza a ferramenta de gradiente. Então, fiz, né, esse exemplo aqui de gradiente para a gente poder entender o funcionamento. Seleciono o círculo que eu fiz e repara aqui que na parte superior, dentro da janela do gradiente, eu tenho outras opções de gradiente. Então eu tenho o gradiente radial, que ele é mais adequado, no meu entendimento, para formas que são arredondadas. Então faz mais sentido de você fazer um preenchimento radial para formas redondas. E eu tenho o gradiente do tipo freeform, ou que eu chamei de mesh anteriormente, que eu posso fazer um gradiente praticamente criando pontos, né, dentro da minha forma. Eu falo, por exemplo, que esse ponto eu não quero que ele seja branco, eu quero que ele seja amarelo. Esse ponto eu quero que ele seja, por exemplo, um magenta. Esse ponto que está aqui eu quero que ele seja um laranja, então vou deixar um 70 mais ou menos, ou um 65 de magenta, um 100 de amarelo. E aí eu consigo deixar a forma e consigo trazer uma característica de tridimensionalidade para a figura que eu estou desenhando. Bom, pessoal, é mais assim um quebra-gelo, assim, para que você possa entender um pouco do funcionamento da ferramenta ou das ferramentas de preenchimento. Tem um detalhe que eu gostaria de comentar com você que é bastante útil e você acaba ganhando bastante tempo quando você estiver trabalhando com o Illustrator. Digamos que eu queira fazer mais um círculo aqui para esse meu layout hipotético e eu quero que esse círculo que está aqui, que eu criei, ele tenha as mesmas características, por exemplo, deste quadrado que está à nossa esquerda, ou seja, preenchimento vermelho mais escuro e o contorno sólido, o contorno, no caso, traçado em azul. Então, o que eu faço? Seleciono o círculo com a ferramenta de seta preta, aperto o I de ilha no teclado
que é a ferramenta de Eyedropper Tool, ou a ferramenta de conta-gotas. Eu vou dar um clique em cima da figura que eu quero como referência. Então, eu dou um clique nela. Repara que tanto o preenchimento quanto o contorno desta figura, deste círculo, ele foi copiado do quadrado, porque eu usei a ferramenta de Eyedropper Tool, que é a ferramenta de conta-gotas, para copiar essas características. Ciro, eu não quero o contorno. Como é que eu faço? Clico aqui no contorno e venho aqui nesse xizinho, aqui no None. Tá vendo que está aqui embaixo? Ó? Clico no None, repara que o contorno vai embora. Qual outra possibilidade? Eu posso clicar aqui na figura que eu não quero o contorno, e aí eu venho aqui nas cores e eu falo, olha, eu não quero mais o contorno, eu venho aqui e clico sem contorno ou None e o contorno vai embora. Tá bom? Então é bem simples, só para você poder se habituar aí com a forma de utilização destas formas básicas de desenho, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado até o momento. E agora, só para não me alongar muito, deixa eu só ver quanto tempo a gente tem de gravação. 14 minutos, é isso? Não, 30 minutos, 31 minutos. Bom, para dar andamento aqui no nosso conteúdo de hoje, eu vou só deletar e agora eu vou mostrar para vocês justamente o ponto principal, ou talvez a ferramenta mais importante que nós vamos ver hoje, que é o Pathfinder. Então, para isso, eu vou desenhar dois círculos, né? Então, copiei e colei um círculo. Eu vou deixar ele com cores distintas para que a gente possa entender o comportamento. Para a gente trabalhar com o Pathfinder, nós precisamos ter no mínimo dois vetores, ou duas figuras separadas, para que você consiga fazer a aplicação, né, dos recursos que vão ser trabalhados. Então, veja lá. Tem o primeiro conjunto de dois círculos aqui, então fiz os dois, eles estão sobrepondo-se um ao outro, que é uma condição fundamental para que você possa utilizar o Pathfinder. Vou selecionar os dois, né, estou com a ferramenta de seta preta, e vou para a primeira opção aqui do Shape Modes, dos modos de forma. Então o primeiro modo mais comum do Pathfinder é o Unite, que é o soldar, ou soldar, acho que é em português. Então o que acontece? A ideia eu tenho ter dois vetores, né, ter duas figuras, e pela sobreposição dos dois, no momento em que eu seleciono os dois e clico no Unite, os dois acabam se tornando um. Como é que eu sei que os dois se tornaram um? Além de visualmente os dois se tornarem uma única forma, tem um outro detalhe que eu gostaria que vocês observassem. Se você clicar aqui em View ou Visualizar e clicar em Outline ou Contornos, se eu não me engano, se for na versão em português, ou atalho que é o Ctrl Y, você vai visualizar que, enquanto eu tenho dois círculos independentes entre si, você consegue no Outline, que é como se fosse a visão aramada, né, a estrutura da figura, você consegue visualizar ou identificar os dois círculos de uma maneira independente. E a partir do momento que você joga o Unite, que é a primeira versão, ou o primeiro recurso que nós estamos vendo aqui, para soldar as duas figuras, você tem a forma, né, visual dos dois círculos, que estavam originalmente se sobrepondo, mas repara que agora eu não tenho mais os dois círculos separados, eu tenho uma forma soldada dos dois círculos. Então é bem legal para você poder avaliar como é que estão os seus vetores usando aqui o View. Então eu vou clicar aqui em View e clico novamente em Ctrl Y no teclado, e aí ele volta para a visualização original. Bom, a outra opção é você trabalhar com o minus front. O que faz o minus front ou menos frente? Então ele vai pegar esta forma que está na frente, no caso o círculo ciano, e vai aparar, ou seja, ele vai cortar a parte que faz a transição entre essa forma ciano em relação à forma vermelha e vai deixar a forma de baixo cortada, ou seja, menos o que está na frente. Então vou selecionar os dois, faço o minus front e ele vai aparar, né? Então repara que onde estava o círculo o oceano, ele corta. Ó, vou mostrar de novo. Ó, selecionei os dois, faço o minus front, repara que esta é a minha área de intersecção, né, entre os dois, então justamente esta área onde o ciano está passando por cima do outro é a área que vai ser eliminada. A mesma coisa com relação à próxima opção, que é a intersecção, ou intersect. O que ele vai fazer? Repara que eu tenho os dois círculos, um em cima do outro, e tenho uma área que transiciona entre eles, que é justamente essa área que está aqui.
Quando eu fizer o intersect, ele vai manter os dois círculos, mas essa área de intersecção, ela vai embora. Então, selecionei os dois, clico em intersect, perdão, vai embora as duas e mantém justamente a área de intersecção. E justamente o contrário, né, do que eu tinha falado é essa versão aqui do excluir, que ele vai ter esse comportamento que eu comentei agora, vai manter os dois círculos e excluir a parte que está se sobrepondo. Onde que eu vou utilizar isso, Ciro? Aí vai depender do seu projeto, vai depender do logo que você estiver desenhando, vai depender da sua demanda. Eu estou mostrando para vocês como operacionalizar e como utilizar o Pathfinder. O Pathfinder é um dos recursos mais utilizados no meu dia a dia, de outros profissionais que eu conheço. Então, assim, vale a pena vocês explorarem esse recurso do Pathfinder para que você possa se habituar. Não tem segredo, assim, quanto mais você trabalhar, quanto mais você explorar o Illustrator e as demais ferramentas aqui da Adobe, melhor você vai ficar. Então tem que praticar, não tem segredo. Então eu vou focar aqui no Pathfinder, mostrei para vocês os Shape Modes, e vou mostrar rapidamente os Pathfinders, agora só para, como eu falei, para não me alongar muito, e a gente poder fazer a dinâmica de vetorização do logo. Então eu vou deletar os de cima, e vou trazer aqui para cima os que estavam embaixo, vou reproduzir mais dois conjuntos, para que vocês possam entender aí a dinâmica do funcionamento. Então, os Pathfinders, que é a fileira que está embaixo, é basicamente o mesmo comportamento dos de cima, mas tem uma questão um pouquinho diferente. Por exemplo, o primeiro que está aqui, que é o Divide, ele tem um comportamento semelhante com com o excluir, que é o exclude, mas ele não vai, tipo, excluir a parte do meio, ele vai separar, você vai ter três vetores diferentes. Ó. Então, vou selecionar os dois, clico aqui nessa opção, que é o Divide, então eu tenho o círculo, ele fica agrupado, né? Vou clicar com o botão direito, e vou desagrupar. Então eu tenho o círculo da esquerda, tenho o círculo da direita e tenho o do meio. Digamos que o do meio eu não quero que seja mais ciano, eu quero que ele seja amarelo. Então mudo, né? Tiro aqui e deixo ele como amarelo. Ah, não quero que ele seja amarelo, quero que ele seja verde, quero que ele seja um verde um pouquinho mais claro. Aí você pode fazer o que o seu projeto, o que o seu briefing demanda. A mesma coisa com o do lado, que é o trim. O trim ele tem um comportamento praticamente igual com o minus front. O trim significa aparar. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a forma azul e vai aparar, ou ele vai cortar em cima do vermelho. Então cliquei aqui, ele vai cortar, com a diferença que ele não exclui a figura de cima. Então repara que eu cliquei, clico com o botão direito e dou um ungroup, que é desagrupar, eu fico com as duas figuras e onde estava a intersecção entre o círculo azul ou o círculo ciano e o vermelho, ele aparou, ele ficou exatamente com a forma. Se fosse ao contrário, por exemplo, se o vermelho estivesse por cima do azul, como é que eu faço para mudar a ordem deles? Então, clico em cima do vermelho, botão direito, você vem aqui em Arrange ou Organizar e trazer para frente ou Ctrl Shift e o colchete aberto para a esquerda. Ele vem para cima, então neste caso específico do trim ou do aparar, sempre vale a figura que está no plano de cima, no primeiro plano. Então neste caso, o que vai acontecer? A vermelha vai aparar em cima da azul. Repara aqui, ó, selecionei as duas, e aí tem o mesmo comportamento, né? Eu preciso desagrupar, dou ungroup, ou Ctrl Shift G de gato, e aí ele vai desagrupar e eu tenho a aparagem. Então é sempre assim, sempre o que está por cima é quem vai dominar o cenário neste caso. O merge, ele tem um comportamento semelhante com o unite, que é o soldar. Então ele vai juntar as duas figuras numa única figura e ele acaba também aparando, né? Então o merge e o que nós vimos anteriormente, que é o aparar, né, o trim, ele tem um comportamento bastante semelhante. E, finalmente, temos aqui o crop, que ele também tem um comportamento semelhante ao que nós vimos anteriormente com o intersect. E aí é uma questão de vocês explorarem, né, cada uma das ferramentas. As demais, que é o outline, pouco utilizado, né? O que ele vai fazer? Ele vai transformar as duas figuras em outline, neste caso, né, que é só a figura em forma de contorno, e aparar a figura, enfim, aí tem que ter uma aplicação específica, e para a gente poder encerrar aqui o Pathfinder, tem o
menos trás, né? Ele vai aparar a figura que está atrás, nada à frente, justamente o oposto ao minus front, tá bom? Gente, eu passei rápido, né, aqui o nosso Pathfinder, mas aí eu peço aí que vocês explorem com um pouquinho mais de afinco, né, para que você possa entender e você possa aplicar aí na prática, né? Então, lembrando só que todo esse conteúdo que foi passado, né, tudo isso que foi mostrado agora rapidamente para vocês, você vai ter acesso aqui no documento que vai estar lá no Teams para vocês. Então, para não me alongar muito, deixa eu ver quanto tempo nós temos já, 40 minutos, eu vou mostrar aqui para vocês agora como que faremos a vetorização deste logo, tá bom? Este logo é o logo da Natura. O meu foco principal aqui é a vetorização da folhinha. A gente vai poder trabalhar com lettering, né, com a fonte da Natura, mas eu quero trabalhar principalmente com a vetorização da folhinha, porque a gente vai fazer tanto a questão do preenchimento gradiente linear, né? Repara que ele começa no amarelo e ele morre no laranja, e eu tenho aqui a parte do preenchimento interno, que eu vou poder fazer um trim, que eu vou poder fazer uma paragem e poder finalizar a minha figura. Então, para eu fazer este exercício, o que eu vou precisar fazer? Começar um novo documento com 1000 por 1000 pixels, né, um documento quadrado em CMYK, e a gente vai importar essa imagem. Eu vou fazer com vocês aqui para que você possa acompanhar comigo. Então, eu vou fechar esse documento sem salvar, porque era só um aquecimento. Posso até fechar. Bom, ok, deixa eu começar um novo documento. Então, começar um novo documento, vou em arquivo novo, 1000 por 1000. Não esquecer de mudar aqui a unidade para pixels, ok? Perdão, deixa eu pôr aqui 1000 por 1000 pixels. E o documento em CMYK, create. E aí, para este exercício, para essa atividade, nós vamos utilizar a mesma metodologia que foi vista na nossa aula anterior. Então, primeiro procedimento que eu vou trabalhar, vou vir em janela, ou window, e vou vir em layers, ou camadas, se você estiver usando a versão em português. Por padrão, o Illustrator ele cria uma camada chamada layer 1, ou camada 1. Vou criar uma camada adicional. Aqui era layer 1, eu vou chamar de bitmap. E aqui era layer 2, eu vou chamar de vetor, só para poder organizar o meu pensamento e poder trabalhar de uma maneira mais certinha. Então, eu vim aqui em arquivo, ou file, place, ou importar, e dentro do meu arquivo, eu vou lá, deixa eu só escolher aqui a minha pasta correspondente, que é 2003/2, 2023/2, Design Graphic Branding, aula 3. Logicamente que esse caminho que eu estou seguindo, você vai seguir de acordo com a estrutura de arquivos do seu computador. E aí o documento que nós vamos utilizar é o naturalogo.png, que é um PNG que eu trouxe para vocês. Vou dar um cliquezinho dentro aqui do meu documento. Lembrando que a imagem bitmap que eu trouxe da internet, ela tem que estar no layer correspondente ao bitmap, beleza? Para eu centralizar ela, eu estou com a imagem selecionada, clico no centro, clico na parte inferior, tá aqui bonitinha, eu vou travar ela com um cadeadinho e aí tá pronta para vetorizar. Vamos vetorizar então. Para eu vetorizar eu preciso sempre estar com a visualização um pouco mais próxima, eu clico aqui no zoom, dou um cliquezinho ou alguns cliques até chegar mais próximo para que eu consiga visualizar de uma maneira um pouco mais prática. Vou selecionar a ferramenta de caneta, que é a Pen Tool, que é essa ferramentinha que está aqui. Não confunda com a ferramenta do lado, tá bom? Algumas pessoas acabaram, né, tentando vetorizar com essa ferramenta, que é a ferramenta de curvatura. Também dá certo, mas a Pen Tool, que é a caneta, cujo atalho é o P de pato, ó, tá vendo? A Pen Tool, você tem um controle um pouco maior do seu vetor. Antes de você começar a vetorizar, você precisa selecionar o layer do vetor. Estou aqui no layer do vetor. E aí como eu falei para vocês, eu gosto de trabalhar sempre com uma cor contrastante de contorno. Então, primeira coisa que você vai fazer é tirar o preenchimento. E podemos manter a cor preta, porque afinal de contas o fundo é uma cor um pouquinho mais clara. Então vamos devagar para que vocês possam acompanhar. Bom, estou aqui com minha figura bitmap, né, pronta aqui na tela, isolada na tela. Vou vir aqui na ferramenta de caneta, Pen Tool. Vou dar um clique, ó, cliquei, soltei o botão do mouse. Deixa eu só começar direito, que eu não gostei muito do ponto inicial. Mas, enfim. Cliquei, soltei o botão do mouse, clico e seguro.
Para eu fazer essa curvatura, o que que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para o Illustrator que eu quero que a linha ela continue na curvatura. O que que eu vou fazer? Ó? Cliquei, segurei o botão no mouse, ó. O que acontece? Se eu simplesmente arrastar a linha, repara que a linha que eu já vou desenhar antes desse nó que eu defini aqui, o que acontece? Ela vai ficar barriguda para a parte de cima. Então, o que que eu vou fazer? Sem soltar o botão no mouse, o que que você vai fazer? Você vai apertar a tecla Alt do lado esquerdo no teclado, e esta janelinha, esta linha que está aqui, esse ponto de âncora, o que que você vai fazer? Você não vai deixar ele longo, que nem eu estou fazendo, você vai deixar ele curtinho aqui, ó, bem curtinho, soltei o botão no mouse e soltei a âncora. Ó, soltei o Alt, perdão. Aí eu vou vir aqui mais ou menos no meio da curva, cliquei, segurei o botão no mouse, ó, estou com o botão no mouse segurando, trouxe ele para baixo. Sem soltar o botão no mouse, eu vou apertar o Alt, ó, vou fechar minha âncora um pouquinho aqui, solto o botão no mouse e solto o Alt. É a mesma coisa, eu clico, seguro o botão no mouse, curvo, ó, sem soltar o botão no mouse, eu aperto o Alt, fecho a minha âncora e aí vou. Ó, clico, seguro o botão no mouse, sem soltar o botão no mouse, eu aperto o Alt, fecho a minha âncora. Ah, eu não estou vendo o logo, você traz a tela um pouquinho para baixo, ó, sem desselecionar nada. Ó. Clico aqui embaixo. Voltando a lembrar que isso eu estou mostrando para vocês só para vocês saberem operacionalizar o logo de vocês, tá bom? Então, cliquei aqui, quero fazer essa curva, ó, clico, seguro o botão do mouse e arrasto. Minha âncora não pode estar tão grande, eu aperto Alt, fecho a minha âncora que está aqui, ó. Beleza, ó. Vou trazer para baixo. É bem tranquilo, tá? Lembrando que você precisa praticar. Então, clica, segura o botão do mouse, ó, arrastei. Repara que a minha linha está tentando acompanhar a referência que está por baixo. Aperto o Alt para fechar minha âncora. Fecho a minha âncora aqui, ó. E aí vou, ó. Cliquei, segurei o botão no mouse. Fecho a minha âncora para eu continuar para a direção certa. Opa. E aí vou, ó. Fecho a âncora e vou traçando pacientemente. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. Mas assim, quanto mais você fizer, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Como é que você pode melhorar com relação a isso? Baixa logos na internet de marcas conhecidas, marcas que você admira e vai praticando, vai vetorizando. Ah, mas essas marcas têm, eu consigo o SVG, eu consigo o EPS delas já vetorizado. Eu sei, mas assim, como eu falei para vocês, o objetivo não é que a gente tente ficar redesenhando ou reproduzindo marcas já existentes. O objetivo é trazer técnica para quem talvez não tenha tanta vivência no Illustrator e você adquirir experiência com vetorização. Porque quando você chegar no momento de você fazer a sua marca, você já vai ter uma experiência de vetorizar, e você vai pegar o seu esboço feito à mão, vai poder fotografar ou poder escanear, trazer ele para o Illustrator, travar ele no layer de baixo. Né? O mesmo procedimento que nós estamos fazendo agora, com uma marca que a gente, são marcas conhecidas, que a gente está trazendo da internet, a imagem como referência, você vai poder trabalhar com a sua marca própria, né, ou a marca que está sendo desenvolvida para o projeto da disciplina, e poder fazer a vetorização, né, de uma maneira mais tranquila, né? Então, começar a ganhar essa experiência, na minha opinião, é fundamental para quem ainda não tem tanta vivência com Illustrator. Se você já tem vivência, beleza, para você não tem problema, vá fazendo, né? Mas sempre há alguma coisa nova, alguma forma diferente de você chegar no resultado que você chega. Os softwares da Adobe, de uma maneira geral, eles têm diferentes formas de você chegar no mesmo resultado, né? Então, assim, eu estou mostrando para vocês uma das formas que eu entendo ser uma forma fácil de poder ensinar para vocês e quem não, principalmente para aqueles que não têm tanta vivência com o aplicativo da Adobe ainda, para que vocês comecem a quebrar o gelinho aí, começar a se tornar mais amigos, né? Se tornarem mais próximos aí dos softwares da Adobe que são tão vitais para aqueles que querem trabalhar com comunicação, para aqueles que querem trabalhar nesse mercado de design, no mercado de criação, porque muito provavelmente você vai trabalhar numa empresa ou você vai trabalhar com empresas que vão utilizar esses softwares da família Adobe.
né? Porque ainda hoje é uma das ferramentas mais populares, uma das ferramentas mais utilizadas. Bom, estou aqui conversando com vocês e estou finalizando o meu vetor, né? Sempre trabalhando com a ideia de clicar, segurar, fechar minha âncora e, né, desenhando e tentando se aproximar o máximo possível. Ah, mas o meu desenho não está ficando exatamente igual à minha imagem de referência, a imagem de internet. Não tem problema, a gente tem como voltar e fazer algum ajuste, fazer algum acerto, né? Se preocupa em fechar, em finalizar a sua imagem e depois nós temos condições aí de poder fazer alguns ajustes. Por exemplo, no meu caso aqui, ó, fechei a minha imagem na Natura. Você não pode esquecer de salvar. Então, quando você estiver fazendo, eu vou vir aqui em arquivo, salvar. Neste caso aqui, eu vou chamar de aula 3 Ciro, que é a minha atividade. Vou deixar ela salvinha por aqui. E aí, vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Deixa ela acabar de salvar. Vamos dar uma olhadinha como ficou o vetor. Então, é sempre importante você avaliar o vetor utilizando um zoom, né, maior. Né? Você não pode ficar avaliando a imagem simplesmente à distância. Você amplia um pouquinho o zoom e você vai comparando o desenho que você fez com a imagem de baixo. Eu sei, por exemplo, que este canto que está aqui, ele tem um aspecto mais arredondado, ele não é tão bicudo que nem o desenho. Como é que eu faço para deixar esse canto não bicudo dessa forma? Então, só deixa eu dar um Ctrl X aqui para você entender o que eu estou falando. Tá vendo que a imagem original, ela tem essa curvinha que está aqui, dá um Ctrl Z, e a minha imagem ela está bicuda, que ele está vivo, né? Como é que eu posso fazer? Eu venho na seta branca, e aí tá vendo que ele abre um olhinho aqui, ó, esse olhinho aqui, ó. Então eu clico nesse olhinho, com esse pontinho de controle, eu clico e seguro nele e deixo o meu vetor um pouco menos bicudo. Então você pode ir fazendo esse ajuste fino, né, essa arrumação. Me parece que aqui, esse ponto, esse nó, ele está deixando o meu vetor um pouco com aspecto amassado, né, não completamente como uma solução de continuidade tão boa. Então tem uma dica bem legal que eu queria mostrar para vocês. Dentro aqui da Shape Builder Tool, eu vou clicar, segurar e vou destacar ela. Tem essa ferramenta que parece um lapisinho, que ele tem uns tracinhos, ó, que é a Smooth Tool, ou ferramenta de suavizar, que o atalho é N de nariz. Então eu seleciono a Smooth Tool, e aí com o meu vetor selecionado, preciso estar com ele selecionado, né, com a setinha preta. Então eu passo o Smooth Tool nas áreas em que eventualmente eu entenda que o vetor ele não tem uma solução de continuidade ou que ele esteja com algum grau de problema mesmo, né, que ele não está completamente bem resolvido, e a ferramenta ela vem para trazer uma característica de suavidade, né, suavização. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto que não está tão bom, eu posso vir com a setinha branca para ajustar um pouquinho a forma com que esse ponto ele foi desenhado, né? Então aqui tem uma barriga, né? Tem esse bico que não está tão legal. Você pode vir aqui com a Smooth Tool, que é a ferramenta de suavizar, e passar a ferramenta nesse ponto. E aí você já tem uma forma mais bem resolvida. E aí você vai fazendo esse trabalho de revisão, né, no seu gráfico. Lógico que eu não quero, desculpe, perder aqui, não perder, né, mas dedicar tempo aí para o nosso, para esse breve tutorial que eu estou trazendo para vocês, para que a gente ganhe tempo. Então, de uma maneira um pouco mais breve, mas aí eu recomendo que você, né, faça essa análise de uma maneira mais aprofundada. E é a mesma coisa para a parte interna. Então, aqui para o desenho interno da minha folha, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco o zoom, vou na ferramenta de Pen Tool, a ferramenta de caneta, e aí vou vetorizando. A mesma coisa, eu cliquei, soltei o botão do mouse, clico e seguro o botão do mouse, ó, arrasto, fiz a minha primeira curva, né? Aí para eu continuar o meu desenho, o que eu faço? Eu fecho um pouquinho a minha âncora com o Alt apertado, soltei, clico e seguro o botão do mouse, fecho um pouquinho a minha âncora com o Alt, ó, e aí vou. Ah, mas eu vetorizo de forma diferente. Tudo bem, não tem problema. Essa é uma das formas, tá bom? E aí vai. Aos pouquinhos, vai construindo. Lembrando que algumas pessoas ficam um pouco impacientes no começo, porque assim, é um pouco difícil, talvez, quem não tenha tanta prática ainda com o Illustrator, de chegar e ter um certo controle com a ferramenta de caneta, né, que é uma ferramenta mais utilizada quando a gente pensa em vetorização. Então, eu só recomendo, né, que
se você, né, tem interesse em aprender, que você pratique, né? Então tem que ter a ferramenta no seu computador, tem que ter a ferramenta no seu notebook, nesse caso o Illustrator, para você ir praticando e você ficar cada vez mais afiado aí nos recursos que a ferramenta tem para te oferecer. Então, estou te mostrando agora as ferramentas mais fundamentais, mais elementares, quando a gente pensa em Illustrator, e aí conforme a gente for amadurecendo na ferramenta, nós vamos vendo os recursos um pouco mais sofisticados para que você possa ter uma experiência de uso melhor com o software e oferecer um trabalho um pouco mais sofisticado, não só para a disciplina, mas também para os seus clientes no momento em que você estiver no mercado. Né? E isso vai ser definido a partir do momento em que você tiver mais experiência, ou seja, mais prática. Né? Não pode pensar que o conhecimento ele vai cair do céu, né? Tem que praticar. Então tem que trabalhar, tem que fazer os exercícios da aula, tem que buscar outras referências, né? Outras marcas para poder vetorizar, porque quanto mais você fizer, melhor você fica. Então, eu estou aqui conversando contigo, mas estou continuando. Então, estou selecionando, fechando aqui a minha âncora e vou continuando meu desenho até eu fechar a parte total dele. Você pode estar me perguntando, dá para fazer a vetorização automática? Por exemplo, trazer uma imagem da internet e trabalhar com AutoTrace, né, que tem um recurso que aí é conhecido por alguns de vocês, né, que dá para vetorizar de maneira automática? Dá para vetorizar. Os resultados são bons? São bons dependendo daquilo que você espera em termos de projeto. Então, você pode ter resultados muito positivos de acordo com a imagem, a qualidade da imagem que você está trazendo, os seus objetivos com relação ao projeto. Mas, de uma maneira geral, eu não queria queimar essa etapa de aprendizado de vocês, principalmente com aqueles que estão aí adquirindo horas de voo com principalmente ferramenta caneta, entender essa questão das camadas, dos layers, para que a gente não fique aí já para uma coisa mais automatizada, para uma coisa que seja menos braçal, menos prática, porque aí não faz muito sentido a gente ter essas conversas aqui às quartas-feiras, né? Então a ideia é que a gente possa juntos, né, evoluir, ter essa evolução e vocês possam ter cada vez mais familiaridade, cada vez mais gosto com essa área de vetorização, que é muito, muito interessante e muito legal de trabalhar. Bom, estou finalizando aqui a folhinha, tá bom? Eu vou fazer só a folhinha nesse tutorial, porque as fontes da palavra natura dá, é tranquilo de fazer, a gente tem condições aí de utilizar o mesmo, a mesma, assim, o mesmo procedimento técnico que foi trabalhado, mas eu deixo esse desafio para vocês, né, para que vocês possam evoluir, que vocês possam fazer por conta. E aí, senão, o meu tutorial ele vai acabar ficando um pouco grande demais, né? A gente está chegando aqui próximo de 1 hora já de gravação. E aí, a mesma coisa, né? Fiz aqui a parte interna, aqui eu caprichei um pouquinho menos, porque eu estava aí conversando com vocês, acabei me empolgando, mas aí eu posso vir aqui com a seta branca, ó, por exemplo, aqui não ficou tão bom, eu posso vir aqui com a setinha branca, voltar, vir ajustando aqui, se eventualmente você achou que algum ponto faltou algum nó, né, algum nozinho adicional, você pode clicar na tecla mais do teclado, ó, e aí você adiciona nós, e aí eventualmente os pontos que não estão funcionando ou não estão tão bons, você pode vir com a ferramenta de suavizar e você vai trabalhando, você vai aprimorando, você vai dando aí uma lapidada na forma que você fez, para que você chegue e consiga um bom resultado, né, no final. Então vai passando a ferramenta de suavizar, perdão, esse lápisinho aqui que tem essas ranhuras, né, as estriazinhas aqui no sentido longitudinal dele. Então trabalha dessa forma, certo? Então fiz aqui as minhas duas formas, né? Tanto a forma interna quanto a forma externa. Agora, para a gente poder fazer uma aplicação prática do conteúdo que foi trabalhado na disciplina nesta aula, eu vou trazer as duas formas para cá. A minha forma de baixo, eu vou pintar de uma cor qualquer, eu vou pintar de ciano, por exemplo, só para eu deixar ela apresentada como uma forma que foi desenhada, e a forma da frente eu vou pintar ela de branco, certo? Só para a gente poder visualizar, a gente vai atribuir as cores agora.
primeiro passo que nós vamos fazer, vou selecionar as duas formas, vou tirar o contorno das duas, selecionei a ferramenta de contorno, tirei o contorno, ou traçado, né? E aí o que eu preciso fazer? Eu quero que a forma branca ela esteja vazada, ou seja, ela seja aparada dentro da forma de baixo. Seleciono as duas, como o branco está na frente, você pode selecionar essa opção aqui chamada Divide ou Dividir, clica com o botão direito, se dá um Ungroup, desagrupar, e agora a minha forma, repara que eu tirei a forma que estava na parte interna, eu posso até pintar de preto, só para você entender que ela estava aqui, e agora eu tenho apenas a forma externa, que ela está ciano, mas a gente vai deixar na cor correta, com gradiente, para que a gente possa fazer o preenchimento. Bom, fiz isso, nós vamos aí para a etapa seguinte, que é a etapa de gradiente. Então, seleciono o gradiente, só que o meu gradiente, eu preciso que ele tenha uma rotação, eu preciso que ele venha de cima para baixo, e não da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, repara que dentro da ferramenta de gradiente, eu tenho a opção de rotacionar em 90 graus. Eu posso fazer isso também aqui com a ferramenta de gradiente, que é essa ferramenta que está aqui, ó. Tá vendo? Ó? O atalho dela é G de gato. Então eu clico aqui, posso vir com o Shift apertado e fazer o mesmo procedimento. Tanto faz. Particularmente eu gosto de utilizar aqui, você digitar o valor aqui, porque dá uma precisão legal. E aí eu vou atribuir as cores de acordo com a identidade da nossa referência. Então eu clico aqui no preto, na cor preta. Então repara que o que está preto aqui, originalmente ele teria que ser esse amarelo meio alaranjado. Então eu clico aqui no conta-gotas e vou selecionar. Repara que eu estou com o gradiente selecionado aqui. Seleciono a parte de cima. Eu vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Então eu seleciono o branco. Estou com o meu color picker selecionado e vou selecionar aqui na marca a cor de baixo. E aí eu tenho o meu símbolo muito próximo do que está enquanto referência, tá bom? Salvar. E aí o que vai ficar faltando neste caso é você trabalhar aqui com as fontes do Natura, né, a parte do lettering da marca, mas aí esse desafio eu deixo para que você possa finalizar ele em sala de aula. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, para que você possa acompanhar. Espero que dessa forma a gente consiga deixar o nosso conteúdo um pouco mais tangível e um pouco mais bem trabalhado com vocês. Desejo aí bom trabalho, bom exercício e fico à disposição, tá bom? Forte abraço e bom trabalho para vocês. Valeu!